Se você tem um histórico de parente de primeiro grau, pai, mãe ou até avós, a gente deve, irmãos, que, no caso de homem, tiveram infartos abaixo de 55 anos e no caso de mulheres abaixo de 65 anos, o seu componente genético ele é muito proeminente, ele é muito importante. Então, esse cuidado ele tem que ser muito maior. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório com uma médica, cardiologista, empreendedora, comunicadora. É muita coisa numa mulher só. E obrigada por ter vindo, Yara. Por favor, se apresenta, conta um pouquinho de você, quem você é, da sua atuação, para a gente começar aqui a te conhecer melhor, entender um pouco mais da cardiologia, do trabalho que você está realizando. E obrigada por ter aceitado estar aqui conosco e abrir a porta do seu consultório também. Primeiro, quero agradecer, né, você, Carol, pela oportunidade, parabenizar pelo projeto, né, que a gente estava aqui comentando, né, nós fomos inseridos nesse meio das redes, meio jogados por ali, estamos aprendendo a lidar com esse momento de comunicar-se nos meios das redes sociais, enfim, e do YouTube e tudo mais. Eu quero agradecer esse convite e parabenizar pelo projeto. Bem, eu sou Yara Aguiar, eu costumo falar que eu sou baiana, lá de Bicoara, no interior da Bahia, né, e sou cardiologista, né, tive uma longa formação nessa área, e depois de muitas outras áreas que eu atuei, em UTI, em emergências, em unidades coronarianas, eu me encontrei num projeto de evitar doenças cardiovasculares, e hoje em dia o meu foco é mais nessa parte de prevenção cardiovascular, em cardiometabolismo, e sou apaixonada por prevenir, por filosofia e por mudança sustentada do estilo de vida. O que te fez escolher a cardiologia? Levando em consideração que eu não sei você, né, como médica, mas eu imagino que a audiência, toda questão de morte a gente imagina, foi do coração? É coração? Por que há tanta essa, né, são tantas pessoas amedrontadas, tanto que eu acredito que uma das coisas que eu sempre quis saber era, se eu estiver tendo um infarto, é com o braço direito que fica ou o esquerdo? Então conta um pouquinho da escolha e de todos esses mitos por trás da cardiologia. Primeiro que pode ser do braço esquerdo, a maioria, mas pode ser do direito, pode ter vários sintomas, tá? Então depois se você quiser a gente piorou a minha situação. E mulher, então, apresentações atípicas, enfim. Mas, bem, eu sempre quis ser médica, né? Eu falo que a primeira noção que minha mãe fala que eu falei que eu seria médica, eu tinha uns 7 anos de idade. Então esse sempre foi um projeto de vida para mim. E aí, nesse caminhar de escolha da medicina, eu tive nesse tempo uma perda muito dolorosa para mim, que foi a perda da minha avó, que faleceu de um câncer gástrico, né? Eu tenho um histórico familiar de câncer na família bem importante. E aí a minha avó faleceu de câncer e eu vi ali, me vi meio... Eu estava prestando o vestibular, ainda não tinha passado. E aí eu me vi ali, eu falei, poxa, o que eu poderia ter feito mais, né, pela minha avó? Eu entrei na medicina com o intuito de fazer a parte de oncologia cirúrgica, todo esse par, que eu vinha ali com essa questão da minha avó. E aí toda a minha formação da faculdade foi muito de emergência, eu amava cirurgia, fiz todas as ligas de trauma, adorava traumas, fiz sempre essa área
voltada para emergência mais cirúrgica. E achava que eu iria fazer cirurgia. Mas lá para o meio, um terço da faculdade, eu quase acabando, eu comecei a me interessar por cardiologia da parte de emergências, né? Porque realmente, entrando um pouquinho em dados, 30% da população ela morre de doenças cardiovasculares, e esse papel da emergência, de você chegar rápido num hospital e você conseguir salvar uma vida ali, atender rápido, enfrentar rápido o problema, era muito gratificante, né? Às vezes você chega com um paciente ali mal, em parada cardíaca, muito hipotenso, quase morrendo, e você consegue resgatar a vida. E aí eu juntei essa minha adrenalina por salvar vidas ali, né, sempre cirúrgica, nessa área. E conversando também com outras mulheres, professoras minhas, falavam assim, poxa, você quer fazer cirurgia? Você tem que observar, você vai casar, você vai querer ser mãe, a vida é muito dinâmica, né? E isso pode ser um problema. Pense bastante se você quer fazer isso. Eu falei, poxa, então eu vou fazer cardiologia, porque eu fazendo cardiologia eu posso ter a emergência, que era aquilo que eu amava, né? Do ponto de vista de salvar a vida rapidamente, esse dinamismo, e, ao mesmo tempo, tem a possibilidade de atender, né, um consultório. Então, e vai me dar uma possibilidade de fazer outros exames, outros métodos, e acabei escolhendo, terminando a faculdade, prestando residência para clínica médica, porque você faz clínica médica antes, e lá eu me consolidei, falei, vou fazer cardiologia, mas sempre pensando em trabalhar em UTI, em trabalhar em emergência, em trabalhar em unidade coronariana, completamente diferente do que eu faço hoje. Que é? E aí, com isso, eu comecei a observar o seguinte, nessa sua vida, a gente vai estudando, e vai vendo, tá, fulano chegou lá seu João chegou lá com infarto, né? Ele teve uma parada cardíaca por infarto, ele faleceu de infarto. A gente começa a observar que 80% dessas doenças cardiovasculares, seja um infarto, seja um AVC, eles poderiam não acontecer. Eles poderiam ser evitados caso você detectasse problemas de saúde que são silenciosos anteriormente. Uma pessoa que infarta, antes dela infartar, ela estava com um colesterol alto, ela estava com sobrepeso ou obesidade, ela estava com uma pressão alta não tratada ou não diagnosticada, ela estava com uma glicemia ou uma diabetes alterada, ela estava com um sono que não era adequado, ela tinha problemas de estresse, ansiedade, problemas mentais, elas tinham problemas de relacionamento, enfim, ela tem vários problemas que, para caminhar naquele desfecho infarto, se ela tivesse identificado esses fatores 15, 20, 25 anos antes, poderia não acontecer. E aí tem um livro que chama Outlive, que é um livro do Peter Attia, e ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, em vez de da gente ficar lá embaixo, com um cestinho, evitando que aquele ovo que está caindo quebre, por que a gente não sobe e evita jogar o ovo? Então, eu achei essa analogia muito mais inteligente, né? E eu comecei a perceber que algumas vezes eu salvava a vida daquele paciente que chegava com um infarto, né? Ele ficava ali na UTI, ele sobrevivia, porém, ele ficava com uma sobrevida muito menor, com várias sequelas, assim como um AVC, por exemplo, muitos pacientes sobrevivem de um AVC, porém, ele fica ali, alguns com alguma sequela motora, outros com sequelas de memória, então causa uma morbidade muito grande, e eu passei a me apaixonar por essa possibilidade, né? E eu acho que é uma tendência também, não só minha, sim, mas de todo o sistema de saúde, né? A gente vai observar que todas as doenças, desde oncológicas, doenças reumatológicas, doenças neurológicas, psiquiátricas, elas poderiam ser evitáveis com algumas mudanças, né? De estilo de vida mesmo. E aí, hoje em dia, é algo que eu sou realmente bem apaixonada. Claro, a gente precisa daquela pessoa que chega, porque essa realidade de saúde que eu vivo hoje, eu tive toda a minha formação num sistema único de saúde, num sistema público, né? Então, é algo que ainda não é
avaliado numa realidade geral, então muita gente ainda chega, né? A semana passada mesmo eu peguei um paciente que chegou lá, teve um infarto em casa, né? E sobreviveu, e foi para mim lá 2 dias depois. E a gente precisa ainda desse suporte, mas eu acho que a gente começa a fazer um trabalho mais de prevenção, é muito mais inteligente, mais econômico. Super, acho sensacional. Inclusive, de todas as entrevistas que eu tive aqui, uma das coisas que ficou muito claro, né? Até o oftalmologista indica boa alimentação, sono e atividade física. Exatamente. Até o oftalmologista. Né? E agora, talvez com essa ideia, né, com esse novo conceito, com essa nova medicina, porque com o poder pessoal que os médicos têm, se lá atrás isso tivesse sido startado, essa questão do ensinar, peraí, vem cá, se você não fizer isso e isso, vai acontecer isso. Mas que bom que sempre é um novo tempo, né? Falar olhando pelo retrovisor é fácil, mas que bom que eu digo que é a nova era da medicina e, consequentemente, se esses profissionais, né, estão agora enxergando essa integração do ser humano e não deixando só para o educador físico falar ou para o outro falar e todos falarem, quem sabe agora, né, isso vai chegar. Não imagino que seja para a nossa geração, mas o que podemos fazer para isso, estamos aqui fazendo. Mas também, cara, porque é uma mudança, né? Toda a história da medicina, as pessoas, eu sempre costumo falar, a gente vai mudando de fase da história da humanidade, da história do ser humano, da medicina, e a gente vai, antes, as pessoas, nós não morríamos de doenças infecto-contagiosas, né? A maior causa de mortalidade era isso. Na década de 30, a expectativa de vida não chegava a 40 anos. Sim. Então, a partir do momento que eu consigo resolver doenças, eu descubro que eu lavando a mão eu previno infecção, que eu me vacinando eu previno doenças, que eu descubro que algumas doenças ali infecto-contagiosas e descubro antibiótico, descubro antivirais, descubro vacina, você consegue dar uma longevidade de vida. Hoje em dia a gente tem em média no Brasil uma expectativa de vida de 74 anos. E as doenças cardiovasculares, elas são umas doenças também que aparecem no processo de envelhecimento. Então todo esse processo a gente vem aprendendo a lidar, porque a gente nunca teve uma expectativa de vida tão alta. Boa. Né? E a gente nunca, a gente fala, não, eu não quero só envelhecer. O seu objetivo não é envelhecer, não é envelhecer bem, é envelhecer com saúde, é envelhecer com autonomia, é envelhecer e estar mais velho, só que estar funcional. Porque hoje em dia a pessoa pode estar com 75 anos, você conhece pessoas com 74 anos, são maravilhosos, ótimos, super ativos, super autônomos, e conhece gente de 75 anos que está sendo velhinho, sequelado. Então é um novo momento mesmo que a gente está vivendo, e todo esse aprendizado vem vindo a partir desse momento. Faz todo sentido, né? É isso, né? À medida em que as pessoas estão vivendo mais, a medicina teve que se movimentar de outra forma. Faz sentido. Para ir descobrindo formas de, sim, você ficar mais velho, de ter longevidade, mas ter saúde, né? E onerar menos sistemas de saúde, porque a pessoa vai envelhecendo com doenças, essas doenças vão onerando sistemas de saúde, alguém paga essa conta, a economia de... Então, é um fluxo natural, né? que vai... Muito bom. Eu gostaria que você explicasse de maneira didática para a nossa audiência, né? Imagina que... E eu realmente não sei, tá? Não é imagina porque eu sei, não. O que é esse tal desse infarto? E a diferença dele? Porque o AVC também é cuidado e tratado na cardiologia, né? Na verdade, são doenças diferentes. Tá. Vamos lá. A principal AVC é um acidente vascular cerebral, que você dá na cabeça. Então, é aquela pessoa que fica torta, com a boquinha torta, que tem uma sequela motora. Então, isso é tratado pelo neurologista. Mas a cardiologia, ela trata os fatores de risco para isso, que é a principal causa de AVC é pressão alta, não controlada. Então, os motivos de eu ter pressão alta E os motivos de eu ter pressão alta são fatores genéticos, mas sedentarismo, obesidade, estresse, falta de sono, são
pilares do estilo de vida mesmo, né? Alterações de glicemia também interferem. Mas aí o que é um AVC e o que é um infarto? Que são basicamente, o infarto, ele ocorre no coração. A gente tem o coração, que é o músculo, e nós temos os vasos sanguíneos do coração. Esses vasos sanguíneos levam sangue para o nosso coração. Aí você imagine que esse é um encanamento do nosso coração. Quando tem uma obstrução na passagem de sangue no vaso sanguíneo do coração, o fluxo de sangue para o nosso coração é interrompido. E uma parte do nosso coração, ela morre, como se ela ficasse sem funcionar. Então, o infarto nada mais é do que a falta de sangue numa região do coração, a obstrução do fluxo sanguíneo numa região do coração. Que se for uma região muito grande, porque a gente tem muitos vasos no coração, se for um vaso que é um vaso principal, um vaso grande, pode culminar com uma morte súbita, né? Pode culminar com dor ou pode culminar com chegando a sequelas. E o AVC, que é também, na maioria das vezes, causado por essa obstrução do sangue nos vasos do cérebro, que são essas plaquinhas de gordura. Lembra que a gente fala de aterosclerose, plaquinhas de gordura, colesterol alto? Essas plaquinhas de gordura, elas vão aumentando, 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 até que quebra um pedacinho ou obstrui o vaso, ou do coração, ou do cérebro completamente, e causa essa sequela. Amei. É como se fosse um encanamento. Quer ver se eu aprendi? É um entupimento. Só que um vai entupir e vai parar de chegar ao cérebro na cabeça, no cérebro, que eu preciso no coração, disso. Isso. E aqui vai parar de chegar o sangue no coração. Perfeito. E ele para de bombear o sangue para o resto do corpo. Isso. E aí eu vou parar. Pode, exatamente. E aí ambos têm causas que estão no estilo de vida. Má alimentação, porque como você falou, são essas bolinhas de gordura que vão entupir esse cano. Imagina aí a pia, né? E a caixa de gordura. Exato. E aí tá cheio de gordura e entupiu. Não tem mais como passar essa água. E aqui não passa se eu limpar a caixa de gordura. Ou seja, atividade física, boa alimentação, vai evitar os fatores de risco para ambos. Exato. Tanto para o AVC quanto para o infarto. Isso, perfeito. E aí, só como você está falando com o especialista, a imensa maioria dos infartos são causados por essa obstrução do encanamento, né? Da falta da obstrução por placas de gordura. Tanto o infarto quanto o AVC, as duas coisas. Mas existem outras causas que são menos frequentes, né? Que aí, aqui a gente não precisa detalhar, mas, por exemplo, no cérebro, pode estourar esse cano, que é o AVC hemorrágico. Pode ser um aneurismo, né, que sangra e também deixa de levar sangue, porque é como se estourou e não estava levando sangue. É uma causa. E existem outras pequenas causas também do ponto de vista do coração, que são problemas do próprio vaso, são problemas mais específicos, né, mas a imensa maioria é isso, é a aterosclerose, plaquinhas de gordura nos vasos sanguíneos impedindo a livre circulação do sangue ali. E aí essa plaquinha de gordura não vai ser causada só por colesterol alto, né? O colesterol alto é um dos fatores. Às vezes a pessoa fala, tem uma genética, né, muito importante, e esse é um anúncio, uma coisa que eu bato muito na tecla, porque é histórico familiar. Se você tem um histórico de parentes de primeiro grau, pai, mãe, ou até avós, irmãos, que, no caso de homem, tiveram infartos abaixo de 55 anos, e no caso de mulheres, abaixo de 65 anos, o seu componente genético, ele é muito proeminente, ele é muito importante. Então, esse cuidado, ele tem que ser muito maior, porque algumas vezes a pessoa tem, sim, um estilo de vida até saudável, mas ela tem um componente genético que a gente não consegue modificar. Você não escolheu seu pai, sua mãe, a sua genética, você carrega, você consegue minimizar os riscos dessa genética. Mas, mesmo assim, você pode ter alguma plaquinha de gordura mesmo, com todo o estilo de vida normal, enfim. E outros fatores que a gente ainda, Carol, como eu falei, a gente estava falando da medicina que a gente desconhece, né? A gente vive numa humanidade que nunca antes vivida, né? Por óbvio. Então, tem muita coisa ainda que a gente não conhece. Então, a imensa maioria é sim evitável,
é imensa, então a gente conseguiria resolver, mais ou menos, a gente fala de AVC, a gente fala 90%, de a doença cardiovascular, enfim, a gente fala 80%, mas existe aqueles 20% que, infelizmente, tem um componente, e aí podem acontecer coisas que não estão no nosso alcance de evitar, mas a gente conseguiria resolver bastante, né? E mesmo que tivesse o componente, se esse outro percentual, que é aquele 1% todo dia que você vai conseguindo, que você vai fazendo certinho, pode evitar, quem sabe, os danos, né? Com certeza, as sequelas. a progressão. Pois é. Eu tenho um exemplo, até essa semana, eu sou madrinha do filho dele, uma amiga minha, ela tem e meu cunhado também, eles têm histórico familiar, isso que eu estou batendo aqui, histórico familiar muito importante de infarto na família. O pai dela teve infarto, o pai desse meu cunhado tem doença, o tio teve, enfim, toda a família. E aí, eu optei por um tipo de investigação específica para eles, né, tem um exame que a gente chama de angiotomografia de coronária, que é um exame não invasivo, usa contraste, mas é uma tomografia. Fala de novo o exame, o nome devagar, e aí presta bem atenção aí na legenda. Chama angiotomografia de coronárias, né? Porque eu analisei o risco deles, né? A gente tem como estimar isso mais ou menos pelo histórico familiar, por outros fatores de risco que ele tem, e a gente optou por fazer esse exame. E lá no dele tinha uma plaquinha, ele tinha 36 anos, agora já está mais velho, mas tem 36 anos, tem uma plaquinha de gordura de 30% no principal vaso do coração. Nossa. Então, essa pessoa, se ela não tivesse visto esse exame, ele não teria identificado, ele não começaria uma medicação, né, que a gente começa uma medicação para evitar a progressão, e provavelmente daqui 15, né, não tem como a gente estimar 20, ele poderia vir a ter um infarto. E essa minha outra amiga, minha comadre, de 20 anos, de 42 anos, ela tem a mesma idade que eu, tem uma plaquinha de 20% também no vaso, e é outra pessoa que vai começar um tratamento. Então, claro, não é um exame que é acessível para todo mundo, mas é uma possibilidade em casos específicos, vale a pena, porque essa aí eu não podia evitar que ela tivesse aterosclerose, mas eu sei e comecei a detectar bem no início isso, e aí a gente começa uma medicação, monitoriza isso mais de perto, estabelece metas, a pessoa até o engajamento de mudança de estilo de vida dela fica melhor e maior, e aí a gente consegue evitar essas consequências mais fatais. E como é que funciona esse exame? Ele meio que um raio-x de todas as minhas veias, artérias, ou isso não dá em artéria, só em veia? Não, é a artéria. A coronária, que é o vaso sanguíneo do coração, a artéria é o que leva o sangue. Veia é o que devolve o sangue. Né? Okay. Então, é uma artéria. A coronária é uma artéria. Então, a gente faz um exame da artéria do coração. É uma tomografia de tórax, que você usa um contraste, só que é específico das coronárias. Mas aí eu tenho até que... Você começa a falar com um especialista, viu, Carol? Vou começar a detalhar aqui. Isso aí é bom. É difícil. Mas assim, esse pool daquilo que a gente enxerga, porque, por exemplo, a gente tem vários principais vasos que vai se subdividindo. Por exemplo, tronco da coronária esquerda, descendente anterior, circunflexa, coronária direita, e eles vão se subdividindo. Aquilo que a gente consegue ver a olho nu, que é pela tomografia, ela hiperfaz só 10% de toda a irrigação. É muito linda a foto, eu estou super empolgada com o coração, mas é muito linda a foto de um coração e todas as suas ramificações, porque vai tendo vasinhos menores, tá? Vasinhos pequenos, mas aquele grande hiperfaz só 10%. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, então tá, eu não tenho nada nesse vaso, ele até faz o exame, mas ele tem um estilo de vida todo alterado, todo ruim, e ele esquece que tem todos esses microvasos, que podem ter doenças nesses microvasos. Então, essa mudança de estilo de vida, ela é válida para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, independente dele já ter a doença, sabe? Maravilha! Ai, é muita coisa. Eu fico... Vai vindo mais dúvida e mais dúvida. Deixa eu fazer a consulta, né, Carol? Deixa eu me atentar aqui. Ao seu roteiro. Senão... A VCOR, a empresa, é isso mesmo, né? VCOR. Isso. E como é que surgiu esse projeto na sua trajetória? Porque ele não é só na trajetória médica, mas também na pessoal, né? Houveram mudanças aí. É isso. Nós como
como médicos, eu tive toda a minha formação técnica. Eu tive uma formação técnica, né? Busquei uma formação técnica de excelência. Eu fui fazer uma boa faculdade, fui fazer uma residência, uma boa residência da minha área de cardiologia, título de especialista e tudo mais. Terminei tudo e falei, que linda, você é cardiologista, parabéns, vá para o mercado de trabalho, né? E me coloco no mercado de trabalho. Eu tinha 30 anos, vim para Brasília, foi um convite para vir trabalhar aqui. E eu, para você ter uma ideia, eu não sabia nem o que era PJ, PF, nada. Absolutamente nada. Nenhuma noção do que era trabalhar no... Eu tinha minha formação técnica e achava que com isso, meu diplominha embaixo do braço, eu ia resolver tudo. Resolver minha vida, né? E aí sim, aí me joguei. Comecei a trabalhar para outra pessoa, grande rede hospitalar, e ali inserida nesse meio, trabalhando, fazendo meu trabalho, serviço e tal, convênio, operadora de saúde e tal. Mas aí, aquilo a gente tem relação com o nosso assunto. Eu comecei a ver que eu não estava conseguindo entregar na minha consulta aquilo que o meu paciente merecia. Porque você imagine, eu estou aqui explicando isso para você, você tem várias dúvidas, você imagina o que é passar uma coisa dessa em 15 minutos para uma pessoa que chega lá no consultório com algum problema. É uma missão impossível e um desrespeito, sim, entende? Então, a gente começou a pensar, poxa, eu quero ter um espaço, né, para eu poder fazer as coisas da minha forma e não ditarem aquilo que eu deveria fazer. E aí, só que aí, mais uma vez, vou ter um negócio próprio, só isso, vou juntar um monte de gente, uma galera e tal, como que isso funciona. E aí, em 2020, éramos 16, até perdi a conta, uns 16 na época, médicos, são cirurgiões vasculares, cardiologista, tem um pediatra, dermatologista, nos juntamos, montamos um espaço e começamos a atender lá. Só que daí você tem o seu espaço, você vai notando toda a trajetória do paciente, como é que ele faz para chegar lá. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de entender mais a respeito de negócios, né, de jornada de paciente, de empreender. Mas a clínica em si, ela surge em 2020, hoje em dia nós temos 5 anos de clínica, é uma clínica de multiespecialidades. Nós, inclusive, somos uma clínica que, no último mês, nós somos uma clínica 5 estrelas no Google, com mais de 1.500 avaliações, né? Então, isso foi um trabalho bem de formiguinha lá, com toda a equipe que está na diretoria, equipe que nos ajuda com marketing, toda a equipe, os médicos que trabalham lá, obviamente. E aí, é uma clínica que, hoje em dia, eu tenho o trabalho lá de gestão também, tanto da parte médica como estratégico enfim, como negócio. E é diretora de marketing. Exato. Hoje em dia eu trabalho como diretoria de marketing, porque o que eu estava comentando com você, eu passei a entender e tenho isso como verdade e falo isso para todos os meus colegas. O médico é uma empresa. O médico é uma empresa. Você ter a sua formação técnica, ela é uma parte da sua empresa. É como se você tem uma empresa de construção civil, né? Você constrói casas. Se você constrói casas, não vão estar ali e bater na tua porta e falar, vem construir minha casa. Não é assim que funciona. Por que com o médico seria diferente? Exato. Então, isso eu demorei, tá, Carol? A entender, cair a ficha. Isso caiu a ficha para mim há 2 anos. Eu estou dizendo que eu me formei cardiologista com 30. Eu estou com 42, tem 12 anos. Então, eu fiquei 10 anos achando que, até que isso começou a me incomodar, né? Achando que os pacientes iriam bater na minha porta. E não é bem assim, né? Hoje em dia a gente tem grandes corporações, grandes operadores que verticalizam o mercado. Então, eu passei a entender que o médico é uma empresa e a gente tem que agir como tal. A gente tem que entender de finanças, a gente tem que entender de marketing, a gente tem que entender de vendas. O nosso entregar ao nosso paciente a formação técnica é a nossa obrigação. Isso é o básico. Mas toda a formação que vem por trás disso, a gente precisa entender. Com certeza. E como é que você faz para conciliar todo esse novo conhecimento da empreendedora
junto com a vida da médica, né? E os desafios nessa jornada. Quais são? Enlouquecendo. Simples assim. Surtando de vez em Tô quando. medicada. Aquela tô medicada. Endoidando de vez em quando. Assim, a gente vai tentando. Eu acho que esse é um dos grandes meus desafios. Como mulher, como mãe, como esposa, como médica, como empreendedora, é um grande desafio. Eu acho que o que eu vou fazendo é priorizando. Se eu estou aqui com você agora, eu estou 100% aqui com você. Eu estou aqui, eu me dedico, eu me preparo para estar aqui contigo. O momento que eu estou com meus filhos, que eu chego em casa, eu quero estar com eles. O momento que então eu tento, tá? Isso não é o povo aqui achando que eu odeio passar essa percepção de que é a pessoa que consegue malhar. Esses dias teve até um vídeo aí, né? Meninos, eu quero perguntar para vocês como é que vocês estão conseguindo aí acordar, ficar 2 horas sem celular, diminuir a tela dos filhos. Foi super engraçado, né? Meditar, fazer atividade física, namorar com o marido, enfim. Tudo. Não consegue, gente, não consegue. Então a gente vai tentando. Tem semana Fazer que eu uma tô mais escala. uma coisa, tem semana que eu tô mais focado numa coisa, tem semana que eu tô outra, mas fato é que em questão de empreender, hoje em dia eu tenho uma manhã que é dedicada a olhar o negócio, né? E aí é o negócio VCOR, que é a clínica com quem eu tenho os meus sócios também que compraram essa ideia conosco, e a Yara como empresa, no sentido de rede social, né? Então eu estabeleci isso. Rede social, palestras, empresas, inclusive já me conta sobre esse projeto de educação, tanto em empresas quanto nas escolas. Exato. Como a gente comentou, doenças cardiovasculares são preveníveis. E as pessoas, agora aqui tem 10 pessoas aí, que está aí nesse momento, de 10, 3 têm pressão alta e não sabem. Das que sabem, 8 não estão controladas a pressão adequadamente. Então, essa pessoa que não está com pressão controlada adequada é a pessoa que daqui 10, 15 anos vai ter um AVC e vai ter um infarto com juntos outros fatores de risco. E aí, eu acho que a saúde tem que chegar onde as pessoas estão. Então, eu acredito muito isso. Onde as pessoas passam a maior parte do tempo delas? Trabalho. No trabalho. Onde as crianças na escola. Então, essa preocupação do empreendedor com a saúde do seu funcionário e com a própria saúde, né? Porque muitas vezes os próprios empresários, os próprios empreendedores, que são empresários hoje em dia, empreendedor é todo mundo, né? Todo mundo empreende em alguma coisa, também estão displicentes com a sua saúde. Então, a ideia é fazer, não seria nada super personalizado, mas fazer um diagnóstico de saúde daquela empresa, né? Tem alguém que tem pressão alta, como é que está a sua glicemia, como é que está o seu peso, como é que está a sua circunferência abdominal, e iniciar um projeto que seja voltado e personalizado para aquela empresa. Que ações a gente poderia fazer aqui dentro para melhorar a saúde? Será que pode trocar aquele pão de queijo do café da tarde por umas frutas? Será que você pode se preocupar um pouquinho, não ter o refrigerante, mas ter se for substituído por uma bebida, ter um suco natural? Essas pequenas ações, será que você poderia, o funcionário sair 15, 30 minutos para fazer algum tipo de atividade física, trocar o elevador por uma escada, pequenas ações, né? E em relação às crianças, é uma ideia, eu ainda não implementei isso, mas eu tenho 2 filhos pequenos, né? Um de 4 e um de 7 anos, uma de 4 e uma de 7, e eu vejo que essa noção de saúde, ela começa de criança. Se a criança ela aprende a comer direito, se ela entende o que fazer, que exercício é importante, que ele não pode ficar no quarto o tempo inteiro, né? Que ele precisa ficar ativo, enfim. Muitas das nossas doenças seriam mais fáceis de serem enfrentadas, né, ao longo do tempo. O que as pessoas não entendem, eu acho, Carol, é que assim, elas falam assim, ai, mas meu avô não fazia isso. Ah, mas meu avô... Sim, você morava na zona rural? Você tinha trabalho braçal? Você caminhava? Porque hoje em dia a gente não caminha. A gente pega um carro, a gente fica na frente da televisão, a gente fica com o celular, a gente trabalha sentado.
É difícil aquelas pessoas que vivem em zona rural estar capinando. Então, é outra realidade. Não dá para você comparar a realidade de uma outra pessoa que era muito mais ativa com a sua hoje em dia. Então, não, bebê, você vai precisar se adaptar para melhorar a sua saúde como um todo. E sim, essa mudança geral de exercício, de atividade física, ela é fundamental. Sim. Falando do projeto, empresa lucrativa ou é clínica lucrativa? Explica para a gente um pouquinho. Como eu te falei, eu fui jogada no mercado há 12 anos atrás, vá, trabalhe, né? E sem noção nenhuma. Porque para você ter uma ideia, quem fez residência médica no SUS, como eu fiz, a gente não sabe nem o nome de marca do remédio. A gente sabe os nomes genéricos, são os nomes de medicamento que a gente sabe, os princípios ativos, a farmacodinâmica, tudo, mas nem isso, essa coisa a gente não sabe, porque a gente totalmente, a realidade do SUS é completamente da realidade do particular, né? E aí, o que a gente percebe? O médico, ele faz um trabalho que a gente fala de clínica bicicleta. Ele vai lá, ele atende, ele produz aquilo que ele atende, ele não sabe se aquilo... Muitas vezes ele não sabe nem quanto é que ele ganha, ele não sabe quanto é que ele gasta. Eu já conversei com médicos que não sabem nem quanto que custa, quanto que fica para ele daquela cirurgia que ele faz. Ele não tem ideia. Né? E eu acho isso muito triste. Eu comecei a perceber muito que isso é muito triste, porque o cara tem uma excelente formação técnica, o cara é muito bom no que faz, mas ele é totalmente dependente do trabalho dele, 100% do tempo. Se ele não está produzindo, ele não consegue ganhar absolutamente nada. E muitas vezes com prejuízo, se endividando, ganha muito, porque a diferença do rico e do pobre não é se ele ganha muito ou se ele ganha pouco, é como ele gasta, né? Daquilo que ele gasta. E aí eu comecei a entrar, eu estou numa mentoria que chama Empreendedoc, que é o meu mentor, é o Dr. Carlos Neto, que foi quem me inseriu nesse mundo, né, de empreendedorismo médico, a quem eu sou muito grata, estou lá sempre, é um ambiente que me ajuda bastante a ter essa noção. E aí, por conta disso, eu me juntei com o meu cunhado, que tem uma empresa de marketing, né, que estava tendo uma dificuldade de inserir o marketing para um médico, porque o médico ficava sempre trocando de agência de marketing. Ai, mas essa agência não traz lead. Ah, mas essa agência não traz pessoas para cá. Sim, mas a sua secretária atende bem? A sua secretária atende rápido? Você, lá dentro, o seu paciente tem uma boa experiência? Então, é fundamental você juntar gestão com marketing para você ter resultado. A agência de marketing, ela faz aquilo que... Ela executa uma estratégia que você quer, né? Mas ela traz o paciente, o tipo de paciente, mas quem vai fazer toda a jornada e todo o trabalho dentro da clínica é você. E aí eu estava correndo com esse meu cunhado, a gente conversando sobre isso, aí ele falou, a gente falou, vamos fazer um evento para chamar os colegas médicos e os meus clientes, com os teus sócios, porque eu também tenho sócios que ainda não têm noção disso, né? E a gente conscientizar a galera. E aí a gente fez o projeto ano passado, só para convidados. Aí, em março desse ano, a gente já fez uma segunda edição. Legal. E agora a gente acabou de terminar uma edição, agora em 4 de outubro. Teve 85 médicos lá e a gente conversou. Teve aula sobre vendas, teve aula sobre planejamento estratégico, teve aula sobre os 5 erros mais comuns no marketing para o médico, teve aula sobre despertar do empreendedorismo, teve aula sobre cultura e liderança do seu time, porque sim, você tem um time, a sua secretária é o seu time, mesmo que você tenha uma secretária só, é o seu time. E teve aula até sobre planejamento financeiro. Maravilha. Porque o colega médico, ele precisa gerir bem a sua empresa, gerir bem o seu consultório e gerir bem a sua vida financeira. Então, esse é um projeto, o nosso objetivo é fazer eventos voltados, né, para essa área de conscientização de empreendedorismo médico. E se ele participa dessa imersão ele junto com vocês, e aí pode se tornar cliente? A gente ainda não tem um produto, né, específico, porque, como você sabe, empreender, a gente meio que começou a fazer isso no intuito de servir, no intuito de fazer algo
que é para ensinar o outro, né? Claro que aí a gente começa a ter algumas demandas, né? Sempre que alguém começa a perguntar a você sobre isso, perguntar a você sobre aquilo. O meu cunhado, ele tem uma agência de marketing, então é interessante para ele que o resultado de uma agência de marketing ele vai ser maior se a pessoa, o médico, entende de gestão. Sim. Isso é por óbvio, né? Então é de interesse dele também. E aí a gente no momento, o projeto vamos servir e conscientizar os médicos e ter essa rede de networking mesmo. Conhece médicos de verdade. Porque uma coisa que é importante que eu enfatize, que eu estava comentando com você antes da gente começar. Eu sou médica raiz, que eu falo. Sou médica que acredito em medicina, com ética, baseada em evidência. Eu não quero que a minha clínica ganhe dinheiro por ganhar dinheiro a qualquer custo. Não, eu quero entregar aquilo que é necessário para o meu paciente e que eu seja bem remunerada por isso. Mas eu não vou jamais fazer algo que não esteja em diretriz, em consensos, que é recomendado pelas nossas sociedades que nos dirigem, né, de alguma forma. E aí, é esse tipo de médico que a gente quer atrair, porque a gente tem um médico que é um médico que é considerado... não quero aqui, né, falar de ninguém, mas é considerado charlatão, né, que é considerado uma pessoa que não pratica a medicina com ética. Para esse público, tem muitas imersões, tem muita coisa, porque cara, você cobra R$20 num soro e você vai ter uma margem de lucro, aliás, compra por 20, cobra 1.200, a sua margem de lucro ela vai ser, com certeza, absurda. Então, é por óbvio, mas nesse público que é um médico raiz mesmo, que é um médico que acredita na sua formação técnica, é mais difícil de encontrar. Então, eu encontrei na minha mentoria que eu faço e a gente tenta aqui em Brasília fazer um pouco essa ponte dessa referência, que sim, o seu conhecimento vale muito, né? Porque eu acho que um dos maiores... O novo petróleo, né, na verdade, é um conhecimento que você tem, é o capital intelectual, aquilo que eu chego, todo mundo que é médica que sabe, que fala assim, dá uma olhadinha no meu exame, ai, não custa nada, né, você dá uma olhadinha no meu exame, para eu olhar esse exame e te disser, olha, você faz isso, você faz aquilo, eu demorei 12, eu fiz dependendo, 12 anos de residência para te falar isso, então o capital intelectual, ela é algo que tem muito valor e é muito importante. Só que se eu não valorizar, ninguém vai valorizar. E é muito bom isso que você fez junto com eles, né? Até porque não adianta reclamar de um lado, aí o paciente reclama do outro, acha que aquilo é simples, mas o valor ele tem que ser mostrado. E é isso que a gente faz aqui, consegue mostrar, consegue falar, consegue conscientizar quem está lá do outro lado, o quanto é importante escolher alguém capacitado, qualificado, mas isso tem valor, e é a sua vida o valor, né? E então, o brasileiro, nós, né, a nossa cultura de festa, do churrasco, da diversão, ela foi muito mais fomentada. Então, agora chegou esse novo tempo de que as pessoas queiram realmente viver e viver bem, e eu acredito que essa valorização do profissional também vai acontecer. E acredito que isso vai se estender mais até para a questão dos planos de saúde, de tudo isso, porque é uma realidade que não é compatível com a entrega. Assim, aquilo que você entrega não tem valor. Assim, claro, ele é pouco diante daquilo que você entrega. Sim. Porque se você retira alguém de uma possibilidade dela viver mais, dela ter mais saúde, ela aproveitar os momentos. Por exemplo, a gente faz... Hoje em dia, a obesidade é uma questão muito importante na cardiologia também. Você, uma pessoa que vive ali 30 anos, que deixa de namorar com o marido, que deixa de frequentar lugares, que deixa de usar roupas e que ela tem um tratamento que é ético, que é eficaz, que é acompanhado, que o profissional de saúde cobra por aquilo, ela voltar a ter uma rede de relacionamento e se sentir bem, isso não tem valor, preço, né? Não tem valor. Então, a gente precisa se valorizar nisso, de que esse nosso conhecimento, sim, pode tirar muitas pessoas de uma situação que elas estão há muitos anos, e isso a gente tem que ser
cobrado, óbvio, né? De acordo com nós como empresa. Né? Até porque é empresa, não é instituição de Exato, caridade, exato. né? E aí isso permite que até, porque a gente tem essa questão, né? Tem uma formação toda do SUS e você tem essa coisa de realmente ajudar. E tudo bem, eu acho que é o nosso papel. Às vezes você vai atender pessoas que não têm a necessidade, fazer cortesias, você tem a possibilidade, quando você está bem financeiramente, quando você está bem remunerado financeiramente, você tem a possibilidade de ajudar aquelas mais. pessoas que não têm as condições, que poderiam, né, te pagar, porque a gente sabe que o Brasil é continental, existem realidades muito difíceis, muito complicadas, mas você sabe que às vezes eu vejo que tem aquele cara que ele junta aquela grana ali para ir em mim, porque ele dá muito valor àquilo, né? Que ele dá muito valor, e eu faço questão de que realmente a minha entrega seja assim, absurda, Excelente. porque ele dá muito valor àquilo, ao processo de cuidar da saúde dele. Eu falo nos meus treinamentos, Yara, que o equilíbrio entre dar e o receber, se ele não acontece, alguém sai sempre perdendo. Com certeza. Então, até eu, quando eu quero ajudar, quando eu quero dar, e eu não estou nesse momento, vai faltar para mim e eu estou roubando da minha família. Sim, sim. Então, é essa consciência que a gente tem que ter e nós, enquanto pacientes, também compreender que do mesmo jeito que a gente quer que façam conosco, a gente tem que fazer com as pessoas. Isso é ética, né? Eu te pago pelo seu conhecimento, você vai me dar o seu melhor, mas toda vez que tem o desconto demais, dá uma olhadinha aqui, eu nem vou ter o melhor de você e você não tem o melhor de mim. E você não entrega o melhor de você. Não vai entregar, porque é muito importante que a valorização, isso é igual dentro do casamento, com o filho. Se você só faz para o seu filho, ele não entrega nada, você vai ficando triste ali, chateada, perdendo a vontade de arrumar o quarto, de cuidar de uma roupa, de dar um dinheiro. A vida é uma troca e ela tem que ser uma troca equilibrada. Claro. Eu não te dou mais e nem menos. Vamos dar igual, eu consigo dar isso e você me dá isso. E aí o sistema ele funciona de forma adequada, respeitosa. É muito bom poder perceber que quem prioriza algo vai juntar. E isso não é sobre classe social, porque se for prioridade para você a sua saúde, porque o iPhone outras coisas são, né? Um McDonald's não é barato, um trio do McDonald's, uma caixa de Heineken não é barato. Se você for juntando isso para fazer algo que é importante, como reposição hormonal, como fazer uma consulta, como fazer um check-up anual, o que a gente consegue dentro do SUS é uma coisa. Agora, é possível também que isso seja visto e feito de outra forma. Porque assim, porque assim, o que eu tento falar com os pacientes, eu acho que depois que eu passei a entender isso, sabe, Carol, eu me tornei uma médica melhor. Com certeza. Eu me tornei uma médica melhor porque eu passei a me preocupar não só com aquilo que meu conhecimento técnico, aquilo que eu entrego dentro do consultório, mas eu passei a me preocupar como o paciente é atendido no telefone, como ele é acolhido, como ele é recebido no consultório, como que eu vou fazer para ligar, né? Hoje mesmo é um dia que eu faço um check dos meus pacientes que eu atendi na semana. Como é que você está? Você se adaptou à medicação? Está tudo bem? Está com alguma dúvida? Você precisa de alguma coisa? Então, eu me tornei uma médica melhor a partir do momento que eu entendi que eu, sim, sou uma empresa. E que, a partir daqui, eu tenho autonomia, eu não preciso, até a própria operadora de saúde, que hoje domina o mercado, isso é uma realidade, mas assim, eu tenho eles dependem de mim e de toda a classe trabalhadora, de técnicos de enfermagem, de auxiliares de enfermagem. Não é você que dita, eu passo a querer ditar, entende? Eu passo a querer falar, não, assim, dessa forma, não dá para mim. Não dá. E você só tem tempo de olhar para o seu paciente, você só tem tempo de revisar e de ligar e de perguntar como ele está e de colocar uma secretária se você receber para isso. Claro. Do contrário, não tem como. Então, é uma engrenagem que vai funcionar de forma assertiva e equilibrada se for nesse formato. De outro formato, não tem como. E outra,
você recebendo, você pode ter mais tempo. Sim. E aí você tem mais qualidade de vida e você tem tempo para pensar no seu paciente. Agora você atendendo em consulta de 15 minutos, de 15 minutos, de 15 minutos. Você vai ligar para quem em 15 como? minutos? E E recebendo somente aquele valor para manter uma E família. com certeza você deixa coisas passar. Sim. Com certeza. Coisas que você deveria olhar e você não olhou. Com certeza. E vamos voltar para a consciência e prevenção rapidamente para a gente fechar, porque está muito bom. Acabou que vamos conversando aqui. Vamos lá. Os sinais silenciosos de alerta que as pessoas ignoram e que merecem atenção imediata. Olha, eu falo o seguinte, todo mundo, é recomendado que até uma criança de 3, os pediatras comecem a verificar uma pressão arterial com uma criança de 3 anos de idade. Então, assim, desde pequenininho, desde de criança, é importante você olhar a saúde como um todo. É importante que a mãe fique atenta de que realmente a criança não pode dar aquele docinho antes dos 2 anos de idade, porque isso vai fazer com que a criança crie um paladar que vai ser diferente para ela na adolescência. Que ela, sim, tem que colocar a criança para brincar, para fazer atividades ao ar livre. E aí, os sinais que são, vamos dizer, eu não vejo nada. Às vezes eu comentei com você que as pessoas falam assim, mas eu não sinto nada, por que eu vou lá? Por que eu vou lá ao cardiologista? Por quê? Se você tem qualquer um desses fatores de risco, você está acima do peso, ou seja, tem um sobrepeso ou obesidade, você está sedentário, isso aí não dá sintoma. Você fuma, né? Você usa algum tipo de droga ilícita, usa algum tipo de esteroides anabolizantes. Até a lícita, o álcool Não, e a sim, frequência, né? Isso que eu ia citar, em relação a você tem o uso de álcool porque é normalizado. E sim, o álcool é um fator de risco cardiovascular. Você não dorme bem, você não tem uma boa saúde mental, aquela pessoa estressada, aquela pessoa que tem transtornos mentais, saúde mental, enfim, tudo isso. Não está dormindo de forma adequada, que eu já falei. E tem histórico na sua família, para você ter uma ideia, se a sua mãe é hipertenso, se a sua mãe é hipertensa, você tem 20% de chance de ter pressão alta. Se o seu pai e a sua mãe são hipertensos, essa sua chance chega a 60%. Então, que você vai desenvolver ao longo da sua vida. Então, o ideal, todo mundo deveria, em algum momento da sua vida, eu sei que as mulheres vão muito no ginecologista, estar atento a esses fatores de risco, de pressão, de colesterol alto, de glicemia, de peso, de saúde mental, de sono. Né? Assim, são coisas que todo mundo tem que ficar atento. E, pelo que eu ouvi também, faça uma pesquisa com relação ao histórico da saúde ou não saúde ou doença na sua família. Exato, exatamente. Se você tem, você olha para o seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe têm uma pressão alta. O seu pai fez uma cirurgia de revascularização. E olha uma coisa que muita gente me fala, já vi casos de pacientes falaram assim: ai, mas o meu pai, ele infartou com 50 anos, só que o meu pai, ele fumava. Sim, só que é histórico precoce. Então, se o seu pai infartou antes dos 55 anos, mesmo que ele fume, ele tem um componente genético que é muito importante. Até porque tem gente que fuma a vida toda. Minha mãe está com 77, fuma até hoje. E não tem, né? Não. Então, é isso. Observa o histórico familiar. Isso é uma coisa que eu respeito muito. Chega para mim algum familiar, alguém que eu falo, olha, peraí, senta, vamos parar e sentar direitinho. Porque é importante, é sério, né? E uma outra coisa importante que eu gostaria de falar é que, assim, as pessoas passaram a normalizar sintomas, sabe? As pessoas passaram a normalizar, ela tá cansada, ela tem uma dor aqui ou acolá, as pessoas passaram a normalizar ela não dormir bem, as pessoas passaram a normalizar uma qualidade de vida péssima. Elas passaram a normalizar isso, elas se sentirem péssimas, se arrastarem. As pessoas passaram a normalizar isso e, gente, isso não é normal, tá? Isso não é normal. Eu sei que, como eu falei aqui com você, como é que você equilibra isso? Enlouquecendo de vez em quando, e todo mundo enlouquece de vez em quando, mas você não está com sintomas, você está mal, você está com dor no peito, você está com palpitação, você está sem conseguir dormir, você está sempre cansada. Não é normal, tá? Não é normal. Isso
você precisa buscar uma ajuda de uma pessoa que vai ter esse olhar, né, mais 360, né, vamos Sim. dizer assim, para a sua saúde, né, atento a isso. As mulheres, eu falo a loucura do climatério, muita mulher acha que está Ai, não enlouquecendo. vamos Não vamos entrar falar nesse nisso, tá bom? assunto. Não. Não vamos falar a respeito disso, mas é uma coisa que a gente acaba um bate-bola importante com o ginecologista. Muito, inclusive, não só com o ginecologista, Ou mas endócrino. deixa eu perguntar para cardio. Tem algum fator que acaba sendo, sei lá, potencializado no caso da cardiologia versus aí essa entrada no climatério? Com certeza. A mulher, tudo a ver, tudo a ver. Inclusive, a mulher ela infarta 10 anos. Essa diferença, 10 anos entre o homem e a mulher, é por conta da proteção hormonal que a mulher tem, né? Então, o risco cardiovascular da mulher ela vai subir após o climatério, né? Ela infarta mais tarde. Por isso que eu falei, histórico familiar da mulher abaixo de 65, do homem é 55. Justamente porque a mulher tem esse período de hormônios de proteção. Então, o que é o climatério? Você começa a ter uma alteração, são várias coisas aqui, me desculpem as ginecologistas, mas os endócrinos, mas você começa a ter uma redução do estradiol. E esse estradiol, que é o hormônio feminino, é um hormônio protetor cardiovascular. Ele que dá essa cinturinha, ele que dá redução, ele dá uma redução, controla o colesterol, ele melhora a questão do endotélio, então melhora a pressão. E aí, a partir do momento que eu começo a ter uma oscilação desse nível hormonal, começo a entrar nesse período, eu começo a perder essa proteção. Então, a mulher começa a ter aquela vaguinha, aumento da circunferência abdominal, aumenta o risco cardiovascular, começa a ficar mais hipertenso, o colesterol começa a alterar, fora todos os outros sintomas, né, não é loucura, é climatério, né, a gente fica falando, não é loucura, é climatério, então tudo a ver. A mulher, a gente fala que, hoje em dia eu já tenho recebido muito de amigas ginecologistas e endócrinos para avaliação cardiovascular dos pacientes, porque existe aquelas mulheres que vão poder fazer uma reposição hormonal de uma forma mais sinal verde, vamos dizer assim, e outras mulheres, algumas contraindicações. Sim. Porque, por exemplo, uma mulher que infartou, uma mulher que já teve AVC, essas terapias hormonais tradicionais não podem ser feitas, né, porque isso aumenta o risco de complicação. Por isso que você tem que preparar-se para o climatério antes que ele aconteça, porque quando você chegar lá, você tem uma possibilidade de um tratamento mais adequado. Né? Eu falo que cada um vai viver o climatério baseado em como viveu antes dele. Com certeza. Infelizmente, também era uma informação que não era pertinente nem corriqueira. Eu imaginava que o climatério era só o calorão. Minha mãe chegava tirando sutiã e jogando. E é muito mais, vai muito além. E eu decidi que eu vou viver essa fase de uma forma saudável, entendendo, compreendendo. Porque se você não parou até hoje, no climatério você vai parar. Não, Deus é muito inteligente, você vai parar. No dia que você ficar 2 ou 3 dias sem dormir igual eu e imaginar o que vai acontecer comigo se eu não tiver mais minha produtividade. Então, o estradiol, já estou usando o gelzinho, já fiz os meus paletes de reposição, priorizei isso, porque se eu quero trabalhar, se eu quero estar bem, se eu não quero enlouquecer as pessoas em casa, porque até um passo de um tênis que faz barulho te incomoda. Incomoda. E você sabe que é uma vida nova também, porque hoje em dia a mulher, você imagine que a gente vive até os 74 anos, 90% das brasileiras tem a menopausa aos 50 anos, Sim. Então você vai ter 1/3 da sua vida na menopausa. Então, assim, você vai viver até os 80, fora aquelas que começam com sintomas muito antes, né, menopausa precoce, enfim. Então, é algo fundamental, e mais uma vez, é uma prevenção cardiovascular, é uma prevenção, né, você vai identificar isso antes, se preparar para isso antes, e aí é onde entra essa questão de prevenção cardiovascular, de mudança de estilo de vida, porque sim, a mulher que faz atividade física, a mulher que está com peso controlado, a mulher que está melhor mentalmente, vai enlouquecer, mas vai enlouquecer um pouco menos, né, Carol? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Olha os dados, 30 milhões de brasileiras estão no climatério, 30 milhões. 80% sofrem sintomas físicos, emocionais e sociais, que afetam a carreira, relacionamento e autoestima.
Falta de suporte integrado. Cada mulher precisa buscar vários profissionais para poder entender uma situação. E, normalmente, profissionais sem conexão entre eles. E a menopausa ainda é um tabu associado a fim, não a recomeço. Exatamente. É muita coisa, são muitos dados, né? Eu estou imersa e vou desenvolver, já está tudo prontinho, acho que para o início do ano, um projeto nesse sentido, porque é doído. E os divórcios? E os problemas sociais e de trabalho que essa mulher tem. E aí eu tenho muitas amigas queridas que, inclusive até vou recomendar para a galera um podcast que chama Pô de Mulher, que é de um projeto de duas amigas ginecologistas. Eu vou falar delas aqui, a Vivi e a Alice, que estão num projeto muito legal. Elas são duas ginecologistas que estão vivendo o climatério, então elas podem levar esse tipo de informação. Eu aprendo muito com elas, e a minha, aqui também em Brasília, a Larissa Maciel, que é uma grande ginecologista também. Mas eu queria recomendar esse Pô de Mulher, porque elas estão fazendo um trabalho incrível justamente para... As mulheres têm muita desinformação a respeito disso, e do ponto de vista cardiovascular também é muita coisa ainda que a gente tem aprendido, como eu falei com você, a medicina ela está evoluindo à medida que nós estamos vivendo momentos novos, dos quais nós nunca havíamos passado antes. Então a gente está aprendendo muita coisa ainda a lidar com tudo isso, com essa mulherada que está chegando, que sim quer ser produtiva e que precisa desse suporte. Eu quero uma mensagem final depois do nosso bloco na ponta da língua. E que você fale para quem tocar o seu coração, seja para essa mulher, para essa família, para essa mãe, para esse ser humano, uma mensagem de uma cardiologista, né, que tem a compreensão de tudo que pode ser evitável, de uma cardiologista que está olhando para a saúde, escolheu olhar para a saúde e não para a doença. Tá? E vamos para o nosso bloco na ponta da língua. Ixi, sou muito boa nisso, não. Falo demais. Boa, sim. Você já viu que eu falo demais, reduza, né? Reduza. Vamos lá? Uma palavra e você responde rápido em uma frase ou algo que você pense. Claro, conclua a sua ideia. Não tá. Tá bom, combinado. Coração. Prevenção. Prevenção. Exercício. Estresse. Dormir. Alimentação. Equilíbrio. Você tá mais rápida que eu. Primeira vez que alguém ganhou de mim aqui. Isso porque ela não é boa. Pressão alta. Verifique a sua pressão. Atividade física. Fundamental, essencial. Se eu tivesse que te dar um conselho na vida para prevenir qualquer doença, faça exercício. Ok. Colesterol. Invisível, mas tratável. Autoestima. Autocuidado. Empreendedorismo. Libertação. Futuro da medicina. Prevenir-se. Yara Aguiar. Vou me emocionar. Essa pode se alongar. Uma sonhadora, uma pessoa que eu falo que eu sou do interior, lá eu sempre consigo reforçar essa minha raiz de Ibicoara, mas que acredita muito que quanto mais eu aprendo técnicas, mais eu entendo que eu preciso tocar como uma alma um ser humano, né? Que é isso a medicina que eu acredito, a medicina que eu faço. Né? As pessoas hoje me falam muito sobre inteligência artificial e de como elas poderiam nos substituir, mas eu falo que existem capacidades humanas que elas jamais serão substituídas, e dentre elas é você saber tocar uma alma com uma consulta. Que bom, fico muito feliz. Então, toque essa alma olhando direto ali para a nossa audiência, para que essas pessoas possam realmente despertar para esse propósito que eu imagino que seja o seu, que é realmente a prevenção, tudo que eu posso evitar. Eu queria dizer que sim, gente, as doenças cardiovasculares, elas são preveníveis, evitáveis, como a gente citou dados, 80%, 90% dessas doenças poderiam não acontecer. E eu tenho aqui essa entrada minha do podcast que eu faço, que é como são evitáveis. Você é protagonista da sua saúde, e a imensa maioria dessas doenças
poderiam ser evitados com mudanças suas de hábitos de vida. Se você tiver que eleger uma coisa só, comece fazendo atividade física, comece trocando o elevador por uma escada. Se você não consegue fazer 150 minutos de atividade física por semana, faça o que você puder, comece com 5 minutos por dia, aquilo você vai gostando. Tenha como consciência de que equilíbrio é importante, né? Não busque a saúde pela estética, porque a partir do momento que você buscar a sua saúde pela estética, você vai fazer coisas no seu corpo que vão te causar doenças, né? E a gente não está procurando estética, a gente está procurando saúde. É isso. Amei. Gostou? Gostei, adorei. Obrigada, de Camila. coração mesmo. Foi um prazer te Foi um receber aqui. A prazer. gente vai se encontrar bastante, tenho certeza. Tenho até um monte de coisa para falar aqui com você. Deixa só eu fechar o programa. E como sempre, a gente deixa aqui na descrição como encontrá-la, onde encontrá-la. Um dos propósitos do consultório aberto é trazer aqui, colocar em evidência e trazer até aqui profissionais que têm coragem de abrir a porta do consultório e de responder com propriedade, com tranquilidade, com assertividade, com efetividade o assunto que lhe compete. Então, são esses profissionais que vêm até aqui e é um lugar onde você pode confiar, porque nós fazemos a curadoria, por isso que todo o currículo do profissional, inclusive o número do CRM dele, se encontra aqui. Qualquer dúvida vocês podem nos escrever, não só aqui no YouTube, como lá no Spotify, que estamos também, e também no Instagram. E para você, até o próximo Consultório Aberto.